Hoje eu vou te apresentar um cara muito especial. Um israelense de 1,93 de altura, cabelo comprido, olhar intenso. Ele andava descalço pelo escritório, fumava maconha em jatos particulares, bebia tequila em reuniões de trabalho, proibiu carne em toda a empresa e convenceu os maiores investidores do mundo que alugar mesa de escritório era uma empresa de tecnologia. No auge, a empresa dele valia 47 bilhões de dólares. Mais que a Ford, mais que a General Motors, mais que a Hyundai. O nome dele é Adam Neumann. E essa é a história da WeWork. Seja bem-vindo a mais um episódio do Código 171. O podcast que conta as histórias dos maiores golpes e fraudes da história. Se você ainda não segue o podcast, aproveita e segue agora. Adam Neumann nasceu em Israel em 1979. Filho de médicos, pais divorciados, infância nômade. Morou em Israel, nos Estados Unidos e voltou para Israel. Serviu na Marinha Israelense, estudou um pouco e em 2001, com 22 anos, fez o que milhões de jovens fazem. Mudou para Nova York tentar a sorte. A primeira empresa dele foi uma coisa chamada crawlers, roupas de bebê com joelheiras, para proteger os joelhos quando o bebê engatinha. E não deu certo, mas Adam tinha uma coisa que muita gente não tem: carisma. Um carisma absurdo. Ele era alto, bonito, falava com convicção, olhava nos seus olhos e te fazia acreditar em qualquer coisa. E em 2008, ele conheceu Miguel McKelvey, um arquiteto americano mais quieto, mais técnico, e juntos eles tiveram uma ideia que ia mudar tudo. Em 2008, crise financeira mundial, empresas quebrando, gente sendo demitida. E Adam percebeu uma coisa: tem muita gente precisando de um lugar para trabalhar, mas não tem dinheiro para alugar um escritório inteiro. E se a gente alugar um prédio grande, dividir em mesas e salas pequenas, e alugar por mês, por dia, por hora? Nascia o conceito coworking. Primeiro, eles criaram a Green Desk, e funcionou, venderam. Em 2010, com o dinheiro da venda, Adam e Miguel criaram a WeWork. A proposta era simples: espaços de trabalhos modernos, design bonito, cerveja liberada, clima de startup. Você pagava uma mensalidade e tinha acesso às salas de reunião, café, internet. Sem a burocracia de alugar um escritório tradicional. Era perfeito para freelancers, startups pequenas, profissionais autônomos. E funcionou. Muito. A WeWork abriu um prédio, depois outro, depois mais 10. E em 2014 já estavam em várias cidades americanas. E aí veio o pulo do gato. Adam Neumann fez algo brilhante. Ele não disse que a WeWork era uma empresa de imóveis. Ele disse que era uma empresa de tecnologia. E isso mudou tudo. Presta atenção nisso. Porque aqui está o coração de toda essa história. A WeWork alugava prédios, reformava e sublocava para outras pessoas. Isso é o negócio mais velho do mundo. É imobiliária. É especulação de metros quadrados. Mas empresas de imóveis são avaliadas de um jeito conservador. Você olha para os prédios, para os contratos, para o fluxo de caixa. E a empresa de tecnologia? As empresas de tecnologia são avaliadas pelo potencial, pelo crescimento, pelo sonho. E Adam Neumann era um vendedor de sonhos. Ele não falava em alugar mesas. Ele falava em elevar a consciência do mundo, em criar comunidade,
em mudar a forma como a humanidade trabalha. Ele criou uma missão para a empresa: criar um mundo onde as pessoas trabalham para viver e não vivem para trabalhar. Bonito, né? E os investidores do Vale do Silício adoraram. Em 2017, o SoftBank, um fundo japonês gigantesco, investiu 4,4 bilhões de dólares na WeWork. Em 2019, já tinham colocado mais de 10 bilhões. 10 bilhões de dólares. Numa empresa que alugava mesas. E a avaliação da WeWork, 47 bilhões de dólares. Mais que a Ford, mais que a General Motors, mais que a Hyundai. E o Adam estava vivendo como um rei. Deixa eu te contar como era a vida do Adam Neumann. Ele comprou um jato particular, um Gulfstream G650. 60 milhões de dólares valia esse jato e ele comprou com dinheiro da empresa. E nesses voos, Adam fumava tanta maconha que os comissários de bordo tinham que colocar máscara de oxigênio. Teve um voo para Israel onde a fumaça era tão espessa que os tripulantes encontraram maconha escondida numa caixa de cereal. Ele fazia festas corporativas com um show de artistas famosos, milhões de dólares em cada evento. Demitiu 7% dos funcionários em um único dia. E no mesmo dia fez uma festa com tequila liberada. Sua esposa, Rebecca, criou uma escola dentro da WeWork chamada WeGrow. A mensalidade era de 36 mil dólares por ano. As crianças aprendiam yoga, meditação e agricultura. Por quê? Por que não? Mas o mais insano de tudo, Adam registrou a marca We em nome de uma empresa pessoal dele. E depois vendeu essa marca para a própria WeWork por 5,9 milhões de dólares. Ele vendeu uma marca que ele criou com dinheiro da empresa de volta para a empresa e embolsou o dinheiro. Enquanto isso, a WeWork perdia dinheiro. Muito dinheiro. Só em 2018 perdeu 2 bilhões de dólares. Mas Adam continuava dizendo que era crescimento, que era investimento no futuro, que era tecnologia. E os investidores continuavam acreditando. 2019, Adam Neumann decidiu que era hora de abrir o capital na bolsa. Fazer o IPO, vender ações para o público, transformar a avaliação de 47 bilhões em dinheiro de verdade. E aqui é onde tudo desmorona. Porque para abrir capital, você precisa apresentar documentos, relatórios financeiros, contratos, estrutura de governança. Tudo aberto, tudo público. E quando analistas de Wall Street olharam os números da WeWork, eles não acreditaram. A empresa tinha 47 bilhões em obrigações de aluguel futuro. 47 bilhões em dívidas de contratos que já tinham assinado. E só 4 bilhões em receitas garantidas. A matemática simplesmente não fecha. E mais, Adam tinha ações com poder de voto 10 vezes maior que ações normais. Ele controlava tudo. Podia fazer o que quisesse, ninguém conseguia tirá-lo de lá. Tinha conflitos de interesse por todos os lados. Empréstimos pessoais pagos pela empresa, imóveis comprados por ele e alugado de volta para a WeWork. A marca We que eu já te contei. O IPO foi cancelado. Em 6 semanas, a avaliação da empresa caiu de 47 bilhões para 8 bilhões. Uma queda de 83%. Mais de 30 bilhões de dólares evaporaram. E Adam Neumann foi demitido. Mas demitido é uma palavra generosa demais para o que aconteceu. Presta atenção agora, porque isso é a parte mais absurda de toda essa história. Adam Neumann quebrou a empresa, enganou investidores, gastou bilhões em festas e jatos particulares, criou conflitos de interesses grotescos. E quando foi demitido,
recebeu um pacote de saída de 1,7 bilhão de dólares para ir embora. O SoftBank comprou as ações dele por quase 1 bilhão. Deu um empréstimo de 500 milhões e pagou uma taxa de consultoria de 185 milhões. Consultoria para o cara que quebrou a empresa. E os funcionários? Milhares foram demitidos. E as ações que eles tinham, que um dia valiam muito dinheiro, viraram pó. Mais de 90% dos funcionários da WeWork tinham opções de ações. Quando foram demitidos, perderam tudo. E a empresa, em novembro de 2023, pediu recuperação judicial. Dívida de 19 bilhões de dólares. Queda de 98% no preço das ações desde o IPO frustrado. E sabe o que Adam fez? Tentou comprar a WeWork de volta. Ofereceu 650 milhões de dólares para recomprar a empresa que ele destruiu. E a justiça recusou. E hoje, abril de 2026, Adam Neumann mora em Miami, numa mansão com a família, vivendo muito bem, obrigado. O patrimônio dele é estimado em 2,3 bilhões de dólares. 2,3 bilhões. Mais rico que antes da WeWork quebrar. E ele não parou. Criou uma nova empresa chamada Flow, que faz o quê? Aluga apartamentos. Basicamente a mesma coisa que a WeWork fazia, só que com apartamentos em vez de escritórios. E sabe quanto a Flow vale hoje? 2,5 bilhões de dólares. O cara que destruiu a WeWork já tem outra empresa bilionária. E quem investiu? Um dos maiores fundos de Venture Capital do mundo. Colocaram 350 milhões de dólares na nova empresa do Adam, enquanto os funcionários da WeWork ainda estão no prejuízo. O Vale do Silício deu outra chance para o cara que quebrou tudo. Essa história me deixa com um gosto amargo na boca. E não é brincadeira, porque mostra algo que a gente vê cada vez mais. Para alguns, o fracasso tem consequências. Perderam emprego, perderam dinheiro, perderam tudo. O fracasso é só um capítulo. Adam Neumann destruiu uma empresa de 47 bilhões de dólares. Milhões de pessoas perderam emprego. Investidores perderam mais de 11 bilhões. E ele saiu bilionário. Com outra empresa bilionária na mão. E isso não é capitalismo. É impunidade com grife. E por falar em impunidade, em breve teremos novidade no Código 171. Uma novidade que eu estou preparando há meses, porque os grandes golpes são importantes. Mas os golpes do dia a dia, os que acontecem com gente comum, com seu vizinho, com a sua mãe, esses também precisam ser contados. Então acompanha que vem novidade por aí, fica ligado no @podcódigo 171 no Instagram. Esse foi o Código 171, eu sou o NJ. E a gente se vê no próximo episódio.